Olá pessoal, PCI Concursos, tudo bem? Meu nome é Gesualdo e hoje nós vamos trabalhar com processo civil e especificamente um assunto muito interessante e muito importante, que é o assunto das provas. E para iniciarmos, eu colaciono aqui uma frase de um autor desconhecido que resume a importância desse nosso assunto. O direito não pode tutelar o mero discurso de palavras. Portanto, é fundamental que num discurso jurídico, que em uma ação judicial, tanto uma petição inicial quanto uma contestação, elas estejam amparadas em provas. As provas são o sustentáculo a todo um discurso jurídico. De nada valerá se nós tivermos uma tese jurídica interessante, um discurso jurídico bastante apropriado, até um linguajar rico quando fazemos uma petição inicial e uma contestação, se elas não vierem corroboradas com provas, se elas não vierem fundamentadas em provas. E essas provas servem para convencer o juiz. O destinatário das provas é o juiz. E uma vez que o convençamos, por óbvio, a procedência da ação é quase que de rigor. Assim, quando falamos de provas, nós estamos pensando sempre na demonstração de fatos. Olha aqui, ó. Instrumento apto à demonstração de um fato. Não se prova ou não se exige, pelo menos, a prova de teses jurídicas. As provas se circunscrevem aos fatos. Nós vamos ter que provar ao juiz que aquele acidente de trânsito se deu tal como nós narramos. Nós vamos ter que provar ao juiz que existe a filiação daquele suposto filho em relação ao seu suposto pai numa ação de investigação de paternidade. Nós vamos ter que provar ao juiz a nossa posse quando falamos de uma ação de uso capião. E vejam, são sempre fatos. O fato de um acidente, o fato de uma paternidade, o fato de uma invasão de uma área que pode gerar um uso capião. Não estamos, portanto, fazendo discursos de teses jurídicas. As teses jurídicas ficarão para um segundo momento. As provas demonstram a verdade dos fatos. Se é que possível falarmos de verdade no processo, as provas pelo menos tentam demonstrar os fatos que ocorreram para que então venhamos a convencer o juiz daquela tese alegada. Reitero, as provas são a demonstração de um fato, a reconstrução histórica dos acontecimentos, episódios e fatos. Logo, outra vez mais, estamos falando de fato, de acontecimento do dia a dia, de acontecimento social, de algo que realmente aconteceu e que nós precisamos prová-lo ao juiz, haja vista a importância disso para o deslinde, para o sucesso daquela tese jurídica. Há alguns autores que costumam falar que as provas, o discurso das provas, são regras heterotópicas. E de fato assim são regras heterotópicas. Heterotópicas porque, vejam a expressão, heterotópico, vários tópicos. Nós encontramos regras sobre provas no Código Civil, quando falamos nos negócios jurídicos, ali por volta dos artigos 225 a 232. Falamos de regras de provas quando tratamos no Código de Processo Civil. E também no universo do Código de Processo Penal, no universo da CLT e mesmo na Constituição Federal. Há uma regra constitucional muito importante pela qual se depreende que ninguém poderá ser processado mediante provas ilícitas. Percebam que o discurso das provas, que a condição de tratamento do legislador sobre as provas está disposta em vários textos jurídicos, em vários ordenamentos jurídicos, em várias normas jurídicas. Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, CLT e até a Constituição Federal. Razão pela qual vários autores denominam isso de regras heterotópicas, haja vista que as provas não são encontradas e tampouco esgotadas num único código, mas sim partilhadas pluridamente em vários outros códigos. Na sequência, nós vamos tratar de uma questão processual bastante relevante. Vamos nos situar no tocante ao processo. O processo basicamente é assim, gente. Nós vamos ter uma petição inicial, né? Depois disso sobrevém uma contestação, e logo depois dessa contestação, o juiz então profere hoje o chamado despacho saneador e organizador do processo. Despacho saneador e organizador do processo. Petição inicial com as argumentações do autor, citação do réu, contestação com todos os seus argumentos. O juiz então se depara com a petição inicial, com a contestação, e num primeiro momento ele profere um despacho chamado de saneador e organizador. E é nesse despacho onde ele indica quais são os pontos controvertidos, os pontos relevantes e controvertidos que devem ser sanados. E então é sobre eles onde se especificam quais são as provas que devem ser produzidas. Basicamente, o juiz profere um despacho assim: partes bem instruídas, partes legítimas, dou por saneado o processo. Os pontos controvertidos são A, B e C. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.
É nesse despacho, então, que o juiz dá oportunidade às partes de que indiquem quais são as suas provas a pretendem produzir. E então, tanto o autor quanto o réu formularão suas petições mais ou menos assim. Vem esclarecer que pretende produzir prova oral mediante depoimento de testemunhas que serão arroladas oportunamente, mediante depoimento pessoal das partes, mediante perícia, mediante apresentação de novos documentos e assim por diante. Nota então que o processo é razoavelmente organizado dentro dessa ótica. Petição inicial, contestação e então o despacho saneador. O despacho de saneamento e organização do processo previsto no artigo 357 do Código Civil. E aqui também reside uma importante condição. Nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, o juiz poderá alterar o ônus da prova, distribuir o ônus da prova, diferentemente do tradicional. O Código de Processo Civil antigo tinha uma regra muito clara no seu artigo 333, que estabelecia fundamentalmente o seguinte: aquele que alega tem que provar o fato que alega. Se o autor alega um fato do seu direito, constitutivo do seu direito, ele então deverá prová-lo. Se o réu alegar um fato modificativo, extintivo do direito do autor, também deverá prová-lo. Fundamentalmente era assim: quem alega, prova. Hoje ainda essa é a regra, mas em razão das circunstâncias, pela dificuldade na produção da prova e também pela hipossuficiência de uma das partes, quando uma das partes tem menos técnica, menos condição financeira, menos condição jurídica, o juiz hoje, validamente, poderá determinar a inversão do ônus da prova ou a distribuição dinâmica desse ônus da prova. Então vamos imaginar um caso em que discutamos uma ação de indenização por um erro médico. Ora, para um autor, para um cidadão normal que não detém conhecimento técnico específico, fica muito difícil para ele demonstrar qual foi exatamente a falha do médico. Nesse aspecto, então, o juiz validamente pode determinar a inversão do ônus da prova. Esclareço como ponto controvertido o eventual erro médico. Determino ao réu, ora médico, que demonstre toda a sua aptidão ou toda a sua condição técnica no desenvolvimento daquela cirurgia, por exemplo. Vejam, essa regra estática de que quem alega a prova pode eventualmente ser relativizada por motivos maiores, principalmente na busca da justiça e fundamentalmente dentro de uma proposta de igualdade. Haja vista que tratar as pessoas iguais é reconhecer que muitas delas são desiguais, devendo essas então também serem tratadas de forma desigual. Nesse despacho saneador, então, o juiz poderá determinar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Ressalte-se isso, não há mais aquela rigidez da regra de quem alega a prova. O juiz pode relativizar isso e determinar ao réu que prove um fato que diga respeito direto aos interesses do autor. Alguns destaques nesse campo das provas aqui que vale a pena mencioná-lo. O primeiro deles vamos chamar de negócio jurídico processual. Tenho certeza que vocês já estudaram isso no artigo 190 com alguns dos outros professores do nosso curso. Esse artigo 190 estabelece então o negócio jurídico processual. Eu costumo dizer nas palestras que ministramos que é uma privatização, isso se torna uma privatização do espaço público, uma privatização do processo, através de um acordo, através de um contrato, através de um negócio jurídico processual. As partes podem estabelecer muitas coisas que digam respeito a um processo. Prazos de defesa, hierarquias de prova, distribuição de ônus de prova e mesmo a validação das provas. Assim é possível que hoje as partes estabeleçam um negócio jurídico processual que deverá ser homologado pelo juiz e que o juiz só poderá negar a homologação se houver ofensa a interesse público. E nesse negócio jurídico processual, entre tantas outras coisas, fica estabelecido a hierarquia das provas e qual é o valor de cada uma dessas provas e mais. Também é possível estabelecer-se o ônus que cada um fica à mercê. O autor que deverá provar tais pontos e o réu que deverá provar outros pontos que estejam estabelecidos nesse negócio jurídico processual. Fica a dica, portanto, o negócio jurídico processual é uma possibilidade das partes estabelecerem critérios, estabelecerem situações, estabelecerem circunstâncias probatórias diferentes daquelas que estão previstas pelo Código de Processo Civil. É também hoje possível o chamado saneamento compartilhado. Na prática eu nunca vi isso funcionar até hoje, não conheço nenhum caso concreto de saneamento compartilhado, mas fica a ideia, fica a essência, o juiz pode marcar uma audiência quando a ação é de alta complexidade, quando a ação
dela se depreende questões de grande complexidade, o juiz pode marcar uma audiência, então convoca as partes para essa audiência e nessa audiência ele faz um despacho compartilhado, um saneador compartilhado. Vamos discutir aqui o que cada um tem que provar, o que cada um pode nos ajudar, o que cada um pode contribuir com o desenvolvimento desse processo. É uma audiência em que se designa tal somente para que as partes estabeleçam critérios futuros de distribuição de prova. Na prática, não conheço, mas isso é o saneamento compartilhado. Prazo do rol de testemunhas, isso despenca em concurso, isso chove em concurso. Prazo do rol de testemunhas, artigo 4º, parágrafo 4º. Vejam, como nós dizíamos para vocês, o juiz então vai determinar no despacho saneador as provas que as partes pretendem produzir. E basicamente ele pode dizer o seguinte: designa uma audiência de instrução. A audiência de instrução é aquela em que se dá a colheita das provas, é aquela em que as testemunhas deporão. Designa uma audiência de instrução para o dia 20 de dezembro, por exemplo. 20 de dezembro não vai ter recesso forense, vai mais dia 20 de fevereiro. Designou-se a data. Designada a data, qual é o prazo que eu como parte tenho, para rolar as testemunhas? Para apresentar o rol de testemunhas ao juiz, devendo intimá-las então. O parágrafo 4º assim determina: caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Prazo máximo de 15 dias não é, portanto, prazo mínimo. O juiz pode fixar um prazo menor e fique atento a isso. Prazo máximo de 15 dias, que pode eventualmente ser até de 5 dias, por exemplo. Mais do que isso não, mais menos sim. E uma vez que seja fixada a audiência, uma vez que as partes tenham arrolado as suas testemunhas, cabe hoje às partes determinar a intimação. A intimação não é mais oficial como acontecia. A intimação não se dá mais para o oficial de justiça como acontecia. As intimações hoje são feitas pelo próprio interessado, pelo próprio advogado. Né? A gente, por exemplo, no escritório tem lá nossas cartinhas modelo, arrolamos as testemunhas e indicamos para o juiz qual é o número de testemunhas. Juiz, estamos arrolando aqui 5 testemunhas, são essas, e o arrolamento dessas testemunhas pressupõe nome, CPF e endereço. Apresentamos então ao juiz esse rol de testemunhas e agora eu, como advogado, deverei intimá-las. Mando uma carta com aviso de recebimento a essa testemunha, anexo esse comprovante de que ela foi notificada dessa audiência no processo e se ela eventualmente faltar, aí então o juiz pode determinar a sua condução coercitiva, impondo-lhe inclusive multa de até um salário mínimo por conta disso, por conta da sua ausência. Mas hoje é o advogado ou a parte interessada quem deve promover inicialmente a notificação dessa testemunha, funcionando então os meios oficiais, em especial os oficiais de justiça, somente depois de esgotadas essas circunstâncias ou de executada essa condicionante. Número de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Isso aqui é importante também. No processo civil, o máximo de testemunhas são 10 testemunhas, mas 3 para cada fato. Então, imaginemos que eu pretenda provar um acidente de trânsito, quem tinha ou quem não tinha culpa, se o semáforo estava verde ou estava vermelho. Conquanto eu possa rolar até 10 testemunhas para esse propósito, para discutirmos apenas a questão do semáforo, se as luzes estavam verdes ou vermelhas, poderia usar no máximo 3 testemunhas. É 3 para cada fato específico. Então, um acidente de grande dimensão, um acidente de grande monta. Uso 3 testemunhas para provar de quem é a culpa. Outras 3 testemunhas para provar a extensão do dano estético, por exemplo. Outras 3 testemunhas para provar a perda da capacidade elaborativa e o prejuízo financeiro que o indivíduo eventualmente tenha. Vejam, só aqui temos 9 testemunhas. 3 para cada fato. Número máximo de testemunha, 10. Mas para cada fato, 3 é que podem ser utilizadas. Dentro de um mesmo processo, poderíamos ter imensos fatos controvertidos, vários fatos controvertidos. E para cada um desses fatos controvertidos, número máximo de 3 testemunhas, não podendo ultrapassar em hipótese nenhuma 10 testemunhas no seu todo. Essa é a regra do processo civil. Também é possível que nós estabeleçamos, aliás, que o juiz estabeleça o calendário processual, fica a dica aqui também de pegadinhas que têm sido recorrentes e constantes nos concursos. Nesse calendário processual, o juiz estabelece uma agenda de processo. Também na prática não conheço nenhuma que tenha funcionado ou nenhuma que tenha sido levado a efeito, mas fundamentalmente é assim. Sobrevém a petição inicial. O juiz recebe então essa petição inicial, essa ação, e ele já fixa um calendário.
Réu, você tem até tal data para apresentar a defesa. Apresentada a defesa, réu, autor, você tem tal data para se manifestar. Apresentada a impugnação do autor, a audiência já está designada para o dia 15 de março. E depois dessa audiência, então, já fica um prazo dos memoriais. O juiz fixa o agendamento das datas para determinados atos processuais, estabelecendo o seu prazo máximo. Uma vez que isso se dê, uma vez que assim se realize, as partes não serão mais intimadas dos fatos, não serão mais intimadas dos atos processuais designados, haja vista que elas têm que acompanhar aquele calendário processual que foi estabelecido. Cuidado aqui, calendário processual dispensa intimações, porque as partes já sabem previamente quais são as datas dos atos processuais, dos atos jurídicos processuais a serem realizados. Na sequência, vamos falar desse chamado poder geral instrutório. Poder geral instrutório. Portanto, vamos ler a frase que aqui está. O poder instrutório do juiz é redimensionado no novo Código, limitando a vontade das partes. Gente, quando falamos hoje de poder geral instrutório, nós estamos dizendo que o juiz tem esse poder geral no processo de instruí-lo. A instrução processual vem a ser a colheita de provas, a apresentação de provas dentro de um processo. E o juiz tem hoje razoavelmente uma liberdade para fazê-lo, podendo, inclusive, determinar de ofício a produção de algumas provas. Determinar de ofício significa dizer que o próprio juiz, sem nenhuma manifestação das partes, ele pode determinar que as provas sejam realizadas dentro dessa proposta, dentro dessa nova dinâmica, desse novo conceito, dessa nova concepção de processo, de um juiz mais participativo, de um juiz mais atuante, que não quebra com isso em nada a sua imparcialidade. Caso muito prosaico, um caso bem comum. Eu entro com uma petição inicial por um cliente meu dizendo que ele é filho de João. Joãozinho, que é filho de João, uma ação de investigação de paternidade. O réu apresenta a defesa e se nega a admitir esse fato, dizendo que ele não é pai, que conquanto ele tenha tido algumas relações sexuais com aquela suposta mãe, ele não é pai da criança. Ora, uma tese e uma antítese, dois pontos controvertidos. Hoje fica elementar que o juiz, já ato sequencial, deva determinar ele próprio, de ofício, a produção da prova pericial, em especial a produção da prova de DNA. Uma prova que goza de uma certa precisão de 99,999997% de certeza. Assim, se uma prova dessa demonstra a paternidade, é praticamente absoluta. Razão pela qual o juiz não tem mais que ficar dando oportunidade para as partes manifestarem. Razão pela qual o juiz pode, de ofício, determinar a produção dessa prova de forma muito mais apta. Torna o processo muito mais ágil, muito mais dinâmico, muito mais célere. E assim é que se dará. Petição inicial, contestação, o juiz já determina a produção da prova, não precisamos ser um mero espectador. Esse é o poder geral instrutório. Essa é a dinâmica, esses são os poderes estendidos ao juiz para que ele possa conduzir esse processo de uma forma muito mais célere, muito mais dinâmica, muito mais participativa. E atrelado a isso, nós temos hoje que dizer também que não há mais o livre convencimento motivado. Eu lerei o artigo 371 para vocês e explico melhor isso na sequência. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Pessoal, as provas são destinadas ao juiz. As provas são destinadas ao convencimento do juiz. É o que antes chamavam de princípio do livre convencimento motivado e que hoje começamos a chamá-lo de princípio do convencimento motivado. O juiz já não tem aquela plena liberdade de convencimento. Por exemplo, vocês estudarão isso com outros professores, há um sistema muito intenso no novo Código de Processo Civil chamado de precedentes. Esses precedentes vinculam as decisões posteriores. E um juiz, tanto para aceitar um precedente quanto para rejeitá-lo, deverá fundamentar a sua decisão de uma forma muito direta. Assim, não basta simplesmente ele dizer, não aceito aquele precedente ou o reconheço. É fundamental que ele estabeleça os critérios pelos quais ele aceita ou deixa de aceitar aquele precedente. Em linhas gerais, o juiz ele forma o seu convencimento da forma como lhe aprouver, das condições como lhe aprouver. Ele pode, sopesando as provas, dar mais valia à testemunha do autor do que à testemunha do réu. Ele pode dar mais valia a um documento do que uma testemunha. Já fica uma dica, não há no direito brasileiro hierarquia de provas. Não há prova nem mais importante e nem menos importante do que a outra. A perícia, que é uma prova técnica e bastante utilizada, e convenhamos, de muita categoria, nem esta vincula o convencimento do juiz. O juiz pode desprezar uma perícia, o juiz pode desconsiderá-la e o juiz pode dar mais valia
eventualmente é uma testemunha, do que uma própria perícia. O que eu quero lhes mostrar é que para se convencer o juiz, que é esse destinatário das provas, para quem essa prova é encaminhada, ele tem liberdade. Ele sopesa a prova e forma o seu convencimento, porém devendo fundamentar. Não basta simplesmente ele dizer, entre o cotejo dessa testemunha e daquela, eu prefiro aquela. Por quê, senhor juiz? Aonde está o fundamento para a sua decisão? Aonde está a motivação de sua decisão? Por que essa testemunha é mais ou menos importante do que aquela? É esse o cenário que tem que ficar muito claro numa decisão judicial. Assim fica a dica, nós estamos hoje perante o princípio do convencimento motivado, e não mais do livre convencimento motivado, haja vista que ao juiz é dado especificar com detalhes os motivos pelos quais chegou àquela conclusão, os motivos pelos quais fez a ponderação daquelas provas e concluiu que desse lado é melhor do que aquele. Bom, designada a audiência, vamos nos situar novamente no tocante ao desenvolvimento do processo. Tivemos lá a petição inicial, o autor entrando com essa petição inicial. Sobrevém a citação do réu, depois da citação do réu, sobrevém a contestação. Bom, sobrevindo a contestação, então, o juiz profere o chamado despacho saneador. E nesse despacho saneador, ele fixa a data da audiência. Geralmente ele fixa a data da audiência. Bom, então nós vamos ter a audiência a ser realizada. Essa audiência, que será chamada audiência de instrução, cuja previsão está no artigo 359, que eu remeto vocês à leitura depois desse artigo, o artigo 359. É espírito do novo Código de Processo Civil o princípio da cooperação, o princípio da celeridade processual, da máxima efetivação da processual, e um princípio também muito caro, que é muito querido ao Código, que é tentar conciliar as partes a todo momento. O nosso Código de Processo Civil, ele traz muito claramente esses princípios, essas ideias de arbitragem, de conciliação, essas ideias de mediação, de que os conflitos devam ser solucionados de forma muito mais rápida e com a participação efetiva das partes, sem necessidade de uma decisão judicial que a rigor desagrada a todo mundo. Se as partes conseguirem se compor, se as partes conseguirem entrar num acordo, muito melhor para todo mundo. Por isso, uma vez designada aquela audiência de instrução, aquela audiência onde se ouvirão as testemunhas e se ouvirão os depoimentos das partes, inicialmente o juiz deverá tentar a conciliação das partes. Pessoal, já que vocês estão aqui, é possível chegarmos a um acordo? Eu tenho uma proposta de tanto, eu tenho uma outra proposta um pouco diferente, dirá a outra parte, e vamos tentar equacionar os valores. Se não for possível chegar a um contento, se não for possível chegar a um consenso, nós então teremos a continuidade da audiência de instrução e, nesse caso, esgotadas as vias conciliatórias, passaremos a ouvir as testemunhas e as partes que estejam adrede arroladas. O juiz detém o poder de polícia dentro da audiência, ele pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, imaginemos que é um caso real, o meu cliente havia uma testemunha que se sentia constrangido com a presença do meu cliente. Quando essa testemunha resolve então depor, ela é intimada a depor, ela entra para depor, solicita-se que a parte seja retirada da audiência porque constrange a testemunha. Dentro desse poder de polícia, não estou falando de polícia judicial, de polícia investigativa, nem de polícia ostensiva como é a polícia militar, mas um poder de polícia, de administração, de organização daquela audiência, o juiz pode muita coisa. Dentro da sala da audiência, ele pode inclusive determinar que as partes sejam retiradas para que uma não interfira no depoimento da outra. Ele então conduz a audiência com essa manu militari que o Código de Processo Civil lhe dá. Outro detalhe importante também, isso será estudado quando vocês abordarem os recursos com muito maior ênfase, pelo Código de Processo Civil antigo, de toda decisão dada em audiência, as partes só poderiam promover recurso de agravo. De decisão do juiz em audiência, só cabia recurso de agravo, o agravo chamado agravo retido, que está suprido pelo novo Código de Processo Civil. Aliás, está suprimido pelo novo Código de Processo Civil. Não há mais a possibilidade, então, de nós recorrermos em audiência das decisões que sejam tomadas nela. Os recursos continuarão a ser os mesmos. Se possível, o recurso de agravo nos termos do artigo 1115 do Código de Processo Civil. Se não for possível e a parte for prejudicada, deverá aventar essa matéria que ele trouxe prejuízo quando do seu recurso de apelação e eventual recurso de apelação lá na frente. O que se pode fazer é exatamente lançar os protestos em audiência. O juiz lança o meu protesto em razão
da alteração da ordem das testemunhas, em razão de circunstâncias que podem ter acontecido na audiência, e é necessário fazer esse pedido de protesto. Ordem de oitiva das testemunhas. Aliás, a ordem de desenvolvimento de uma audiência de instrução. O juiz designou a audiência de instrução, as partes estão ali presentes, os peritos estão ali presentes, enfim, há uma gama de provas a serem produzidas. Como se desenvolve a audiência? Inicialmente, o perito prestará suas informações se for intimado a fazê-lo. O perito apresenta a sua perícia e dessa perícia, evidentemente, houve quesitações, houve quesitos, ele responderá esses quesitos dentro do processo. Mas as partes podem convocar o perito para comparecer à audiência para prestarem esclarecimentos adicionais. E hoje também há uma sistemática, há também uma tendência chamada de perícia informal. Nesta perícia informal, convoca-se o perito não para apresentar um laudo, mas para dar esclarecimentos orais. É uma perícia um pouco mais simples, sem maiores dificuldades de complexidade técnica. Então, ao invés do perito apresentar um laudo, ele simplesmente presta esclarecimentos de forma verbal. E esse perito será o primeiro a ser ouvido se, e somente se ele for arrolado, evidentemente. Depois dos peritos, haverão os depoimentos das partes. Autor e réu prestarão seus depoimentos. E depois, então, as testemunhas é que serão ouvidas. Primeiramente aquelas que foram arroladas pelo autor e depois aquelas que foram arroladas pelo réu nesta ordem. Se houver inversão dessa ordem, a rigor é uma nulidade. Perito, partes e testemunhas. Se houver inversão disso, a rigor é uma nulidade. Mas pelo espírito do novo código, as nulidades só serão declaradas se houver prejuízo. Se ficar demonstrado que essa alteração da ordem trouxe algum prejuízo para as partes. Conquanto seja um ato passível de anulação, a inversão dessa ordem de trabalho só conduz à anulação efetiva daquele ato, se houver prejuízo para alguma das partes. Terminada a oitiva das testemunhas, nessa sequência, perito, partes e testemunhas, as partes dispõem de 20 minutos para fazerem os seus debates orais. O autor apresenta suas fundamentações em 20 minutos, depois o réu apresenta suas fundamentações também em 20 minutos, e o juiz pode até fazer o julgamento em audiência, o que não é comum acontecer. Invariavelmente, pelas pautas atrasadas do judiciário, pelas pautas muito apertadas do judiciário, geralmente quando se termina a audiência, o juiz determina as partes que façam suas fundamentações por escrito. Ao invés de fazê-las de forma verbal, oral, na própria audiência, dá-se a oportunidade de fazê-las por escrito, o que, convenhamos, é até bastante interessante, porque o advogado então consegue pensar no processo de forma global, no processo de forma sistemática e faz com mais calma, com mais precisão as suas argumentações finais, as suas razões finais. Depois disso, sobrevém a audiência, sobrevém a sentença. Petição inicial, contestação, provas e aí a sentença, julgando com base nas provas quem tem ou quem não tem a pretensão invocada. Outro detalhe aqui importante são esses dois pontos a serem considerados. O primeiro deles é que as audiências hoje podem ser gravadas por meios eletrônicos. Eu posso gravar a minha audiência e não preciso pedir permissão ao juiz para fazê-la. Basta comunicar por uma questão de diplomacia que estarei gravando a audiência. Poderei gravar no meu celular, por exemplo. Poderei gravar tanto apenas a discussão oral, como também fazer uma filmagenzinha daquela audiência, como forma de salvaguardar o meu direito, como forma de salvaguardar o meu interesse, e também como forma de depois eu poder explorar isso com maior ênfase quando fizer as minhas razões finais ou as minhas alegações finais. As audiências, então, podem ser gravadas porque, a rigor, elas são públicas. As audiências são públicas, logo, qualquer um tem acesso a elas e qualquer um pode assisti-las, salvo se houver interesse público que justifique a privacidade dessa audiência, o caráter sigiloso dessa audiência, ou se tratar, invariavelmente, de questões de família. As audiências que envolvem investigação de paternidade, alimentos, discussão de guarda e adoção são, a princípio, sigilosas. Gente, essa foi a nossa primeira parte. Na sequência, nós vamos continuar estudando de provas, então.